Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim aqui, né, fazer um videozinho para vocês, falar umas palavras, tirar um conselho da energia da Orixá Yansan. Quem não sabe, toda quarta-feira é dia de Xangô e Yansan, né, o casal do Dendê. Eu ia até vir hoje tirar um conselho, né, na energia de Xangô, mas a gente às vezes faz planos, mas a espiritualidade, Deus que sabe o que a gente tem que fazer, né? Às vezes os nossos planos não são os mesmos de Deus. E hoje eu tive a intuição de vir aqui tirar um conselho da Orixá Yansan, tá? Botei até do meu outro baralho, né? A lâmina aqui representa ela, mas aqui tá o baralho normal que eu tenho usado, dos orixás. Então, hoje a Yansan vem falar para mim, né, para mim vir falar com vocês, que também serve para mim, para a gente tomar muito cuidado, né, com o nosso equilíbrio psicoemocional. Por quê? Tem muitas vezes, né, dependendo da situação, que tem muitos irmãozinhos menos esclarecidos, né, no campo vibratório, astral, né, no espiritual, tentando nos prejudicar de alguma forma, né? Ou que é inimigo de vidas passadas, ou inimigos nossos por a gente ter ajudado alguém que eles queriam prejudicar. Também acontece, tá, gente? Às vezes você ajuda uma pessoa, dá uma palavra amiga, alguma coisa assim, e os ditos, no caso, demônios que estavam prejudicando aquela pessoa, né, acaba voltando contra você. Então, por isso que a gente tem que ter muito equilíbrio psicoemocional. Para quê? Para a gente ter a vibração elevada no nosso campo, né, vibracional em volta da gente, para esses irmãozinhos não ter poder para nos afetar diretamente, né? Mas Yansan fala o quê? Quando esses irmãozinhos ditos demônios, né, os espíritos menos esclarecidos que ficam na crosta terrestre, não conseguem nos prejudicar diretamente, o que eles fazem? Eles influenciam pessoas à nossa volta para nos prejudicar ou arrumar contenda com a gente, né? E se a gente não tiver um psicoemocional equilibrado e não tiver, né, protegidos, né, feito nossos banhos, acendimento de anjo da guarda, essas coisas todas, eles acabam sim tendo poder para isso, tá? E a gente também não tem que dar poder a as pessoas que convivem com a gente, né, no nosso dia a dia, familiares, porque se a gente der vazão a essas energias, né, a esses ditos ataques também, a gente acaba baixando a nossa vibração, né, entrando na mesma energia que essas pessoas e eles conseguem, né, ter o intuito que eles tinham, que é prejudicar a gente energeticamente, baixando a nossa guarda e nos prejudicando, tanto na nossa caminhada terrestre, né, no nosso dia a dia, nas nossas conquistas, quanto no nosso espiritual. Então, Yansan pede o quê? Para a gente manter muito o equilíbrio psicoemocional, né? Ter muita proteção, tanto dos orixás, né? Ter essa ligação com os orixás, tanto da sua cabeça quanto as outras energias. Por quê? Porque nós temos 4 orixás na nossa coroa, né? Mas não quer dizer que os outros orixás, né, as outras energias, trabalhem também na nossa vida, trabalham. Às vezes a gente está num momento na nossa vida que um determinado orixá, né, uma determinada energia tem que agir mais nos nossos caminhos. E não necessariamente é dos 4 que estão na nossa coroa, tá? E tanto essa proteção dos orixás a gente pode ter, quanto dos nossos guias, do nosso preto velho ou preta velha, quem tem, né? Dos ciganos, dos exus, né? Então, por isso que é muito importante manter essa conexão com seus guias espirituais, independente de religião. Eu falo aqui dos guias, né, da Umbanda, né, que eu cultuo. Por quê? Porque esses são os guias que eu reconheço na minha vida, esses são, né, as energias que trabalham, né, vamos dizer assim, me protegendo. Mas as outras pessoas não precisam estar, né, ligadas a essas energias, podem reconhecer essas energias de uma outra forma, né? Quando estão em outra religião, porque tudo depende da religião e do entendimento da pessoa, entendeu? A espiritualidade sempre vai ser a mesma,
mas ela se apresenta para o indivíduo dependendo do entendimento dele. E se ele acredita no Espírito Santo, essas energias vão se apresentar, né, para essa pessoa como Espírito Santo. Então, se você acredita no Espírito Santo, se conecta aí com o Espírito Santo, né, mantenha o equilíbrio psicoemocional, pede força a ele, para ele não deixar você cair nessas armadilhas, né, que esses espíritos menos esclarecidos têm, né, feito pra gente, que tenta trabalhar ajudando o próximo, tenta trabalhar, né, fazendo as pessoas ter esclarecimento, tirando o véu da ignorância dos olhos das pessoas e fazendo elas entender que a vida não é só material, né? Existe a vida espiritual também. Então a gente tem que manter o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Muitas pessoas não reconhecem, às vezes a gente fala, porque você é muito materialista, a pessoa acha que a gente está ofendendo, que a pessoa só quer saber de dinheiro, mas não é isso, gente. Materialismo quer dizer a vida material, que a gente só pensa aqui no agora, no que a gente vê, né? E que a gente não pensa em cuidar do nosso lado espiritual, que é uma coisa muito importante. Hoje em dia eu vejo uma coisa essencial na nossa vida, né? Cuidar também do nosso espiritual, porque a gente tem que estar com o espiritual e o material equilibrado. Se um ou outro desequilibra, já era. Às vezes as pessoas não cuidam do espiritual e acabam não conseguindo o caminho no material, porque, como eu falo, esses negócios da data de nascimento que eu tenho feito para as pessoas, isso encaminha muito a pessoa. Se a pessoa tiver entendimento, né, se abrir, né, e prestar atenção direitinho, faz muito sentido. Faz muito sentido na nossa vida mesmo. Então a cabala da data de nascimento, em relação aos odus, né, que são os signos dos orixás, tem ajudado muito, tanto a mim quanto as pessoas que eu faço, né, para ter um esclarecimento melhor em relação às suas vidas, o que podem ou não fazer, né, porque às vezes é uma coisa mínima. Tem um odu aí que eu não me lembro direito assim de cabeça, porque eu não tenho, né, como vou dizer, gravado ainda todos na minha cabeça, mas tem um odu que você não pode estar perto de ninguém que faça coisa errada, e você também não pode fazer nada de errado, porque ele é regido por vários orixás, né? Mas esse odu, a força dele maior regente é a de Ogum. Então, Ogum, você não pode fazer nada de errado nos seus caminhos, que você acaba se desequilibrando, né? E nem caminhar com pessoas que façam coisas de errado. Tem vários tipos, igual tem um odu, o 6, que é o Obara. Se você for injusto com alguém ou com você mesmo, também desequilibra esse seu odu, entendeu? Então tem muitos odus que é muito importante, né? Tem um odu aí, se eu não me engano, é o 4, Irosum, eu acho que é isso. Que se você não tomar cuidado, alguma coisa negativa da sua hereditariedade vem para você, né? E você tem que se equilibrar direitinho para não pegar esse, né, negativo da sua hereditariedade. Então, cada odu tem um negocinho. E na cabala dos odus de nascimento, a gente entende isso, né? Você presta atenção se você tem que tomar cuidado com coisas negativas da sua hereditariedade. Você, né, tem que tomar cuidado se você não está sendo injusto com você ou com ninguém. Você tem que tomar cuidado se você não está fazendo nada de ilícito, ou se tem alguém perto de você fazendo alguma coisa de ilícito, né? E vários outros, entendeu? Então é muito importante. Fala muito da nossa conduta moral, entendeu? Se a gente tem caminho espiritual, porque às vezes você tem caminho espiritual, às vezes tem odu que você tem cargo espiritual, e tem muita diferença, né? Tem a diferença de você ter um caminho espiritual, se você tem que trabalhar com a espiritualidade, não necessariamente ser um cabeça dentro de alguma religião em si, ou se você tem cargo espiritual, porque tem muito disso também, os odus falam muito disso. E às vezes a pessoa não tem nem conhecimento de nada, tá passando por uma dificuldade enorme na própria vida sem saber, né? E hoje Yansan pede para eu vir falar essas coisas para vocês, entendeu? Equilíbrio, gente, equilíbrio. Não deixar nenhum pensamento contrário, né, à sua conduta moral, ao seu caráter,
ter vazão no seu mental, tá? Não deixar essas energias contrárias do que você está fazendo ou deixando de fazer em prol ao próximo prejudicar a sua vida, porque senão você cai, né? Você é prejudicado, e nem dá vazão, né, ao desequilíbrio das pessoas à sua volta em relação a você, para você não perder a sua, como eu vou dizer, a sua paz, né? Porque se você as pessoas à sua volta começarem a atacar você, né, e você reagir àquilo, né, acaba abaixando sua vibração, já era. Aí essas forças negativas contrárias aos seus caminhos começam a interferir no seu campo vibracional e afetar de alguma forma, né, o trabalho que você tem feito em prol ao próximo, né, em prol de você mesmo, porque antes da gente ajudar o próximo, a gente tem que ajudar a gente mesmo, né, porque não adianta a gente ajudar todo mundo e não se ajudar, né? Porque se você tiver desequilíbrio, você não tem como ajudar o próximo. Você tem que estar equilibrado, você tem que estar em bom estado, né, de saúde psicoemocional, né, de energeticamente, para você, né, ter forças para ajudar o irmão do lado, porque senão desculpa, gente, você não consegue, né? E tem que ver muito, né, a vibração das pessoas à sua volta, né? Nem todo mundo é para você. Às vezes a gente trabalha tanto a nossa energia para se manter elevado, né? Dias tomando banho de ervas, acendendo anjo de guarda, fazendo um monte de coisa para se manter em uma vibração alta, e você perde 6 horas de um dia seu com uma pessoa que esse cuidado todo que você teve foi por água abaixo. Às vezes não vale a pena, então a gente tem que prestar bastante atenção com quem a gente está perdendo o nosso tempo, né? O nosso tempo é muito valioso, né? A nossa energia é muito valiosa, então também tem que prestar atenção com quem a gente tem trocado essas energias, né? Tem casos e casos, tem casos que a gente não tem como fugir, né? Na sociedade, no trabalho, no lugar religioso que a gente frequenta, tem pessoas que não batem com a mesma energia que a gente, mas não temos como fugir. Então a gente tem que se manter, tentar se manter blindado ali. Mas tem coisas que né, escolha nossa, então a gente tem que prestar bastante atenção nessas escolhas para a gente não atrair energia do outro. Porque se você passa tempo do seu dia, da sua vida com pessoas em desequilíbrio, você acaba absorvendo um pouco daquele desequilíbrio energético ali daquela pessoa. Então isso é muito importante também, você ver quem vale a pena, né, estar do seu lado, dividir a sua energia, né, trocar energia. Isso é muito importante, gente, tá? E a Yansan fala que pra gente se ligar na energia dela, quando a gente se sentir assim sobrecarregado, né, achar que a gente está muito pesado, que tem muita influência negativa, né, em volta da gente, tentando nos influenciar, ela pede pra gente chamar ela, né, clamar por ela, que ela vem com aquela ferramenta Eruexim, né? Eu anotei até aqui que esse nome é muito difícil, eu acabo esquecendo. Ela vem com essa ferramenta dela que parece um espanadorzinho, né? E tira de perto da gente todos os eguns, né, mal intencionados. Porque tem alguns eguns, gente, né? E espírito menos esclarecido que fica aqui na crosta terrestre, que quando a gente estuda muito, né? A gente tenta fazer muita caridade, né? Independente do tipo de caridade, quando a gente frequenta o terreiro ou um centro kardecista, algum lugar espiritual, né? Tem alguns que vêm para perto da gente para aprender, né? Tem algum que vem para perto da gente para tem a necessidade de procurar ajuda, e ele acaba seguindo a gente até a gente ir em um lugar religioso para ele conseguir ser encaminhado. Então tem vários e vários tipos de alguns, né? E desses tipos, né, os que querem ajuda, querem conhecimento, claro que ela não vai afastar, ela vai deixar perto da gente. Por quê? Porque a gente é um canalzinho que vai encaminhar esses eguns, entendeu? Agora, os que tiverem, né, má intenção, que são os trevosos, são, né, os quiumbas, os que têm intenção de maldade, de zombar, né, de prejudicar, aí ela afasta dos nossos caminhos, tá?
Então, a gente tem que ter muito discernimento em relação a isso e se manter, né, equilibrado e sempre que puder ir em um lugar religioso, independente da religião, para a gente poder, né, encaminhar esses irmãozinhos. Porque por mais que na igreja, né, você vai na igreja evangélica, né, lá eles expulsam os demônios, né? Por mais que você vai na igreja evangélica e os demônios vão ser expulsos, mas lá tem aquela, né, como eu vou dizer, falange espiritual ali, né? Porque a gente nem todo mundo vê, né? Tem aquela falange espiritual ali trabalhando em prol desses irmãozinhos, né? Que vão ser encaminhados, né? Que vão ser direcionados para um lugar, né? Para poder melhorarem ou ser afastado das pessoas que eles estão perturbando. Mas lembrando, gente, que qualquer, né, templo religioso que expulse os ditos demônios, né, esses irmãozinhos menos esclarecidos, não adianta se a pessoa não fizer a reforma íntima, né, se não melhorar a conduta moral. É essencial. Em todas as religiões ensina isso. Você vai no evangelho, né, na igreja evangélica, vai expulsar lá o demônio. Você vai ficar limpa, não adianta nada você sair dali e continuar com as mesmas atitudes, né, com a falta de conduta moral, com caráter duvidoso, né, falando palavrão, brigando com seus familiares dentro de casa, porque se esses mesmos irmãozinhos que foram expulsos não voltar, voltam outros, ou eles voltam acompanhados com mais raiva. Então é essencial, né, essa reforma íntima, essa reforma interna no ser humano, né, para poder melhorar a sua energia e melhorar o seu campo vibratório e começar a atrair outros tipos de espíritos, né? Que são os espíritos de luz, os espíritos bons, os guias, para poder te ajudar nessa caminhada, né, da reforma íntima. Porque quando Deus e os espíritos de luz, né, os guias de luz vê vontade real dentro do nosso coração de melhora íntima, eles ajudam, eles se esforçam para nos ajudar, tá? Mas isso depende muito da gente, da nossa vontade de ajuda, tá? Então vamos lá tirar um conselho, né, na energia de Mãe Ansã. Eparreia em Ansã, Beloiá. Tem uma música que fala assim, um ponto, não lembro o ponto, mas eu acho linda. Iroko é o orixá do tempo, né? Mãe Iemanjá e os Ibejis, que é as crianças. Estamos no mês deles, né? Aqui não veio, né, Yansan aqui nas lâminas, mas ela tá aqui, né? Aqui ela fala o quê? Que com o tempo, a gente tendo, né, esse conhecimento, isso tudo que eu falei aqui, que a gente fala já intuída, né? Com o tempo, a gente equilibrando o nosso ori, né, o nosso mental, que quem não sabe, Iemanjá é mãe de todas as cabeças e ela trabalha muito no nosso mental, né, no nosso pensamento. Se a gente se abraçar essa energia, né, do tempo e de Mãe Iemanjá para equilibrar o nosso ori, que é a cabeça, né, os Ibejis vêm trazer alegria para os nossos caminhos, né? Porque depende muito da gente, depende muito do nosso equilíbrio mental, psicoemocional, né? Para poder os Ibejis trazer essa alegria. Porque quando você pensa só em coisas negativas, você vai atrair para os seus caminhos só coisas negativas. Agora, se você pensa em coisas boas, né, como ela falou, você vai atrair coisas boas e espíritos bons para perto de você. Depende muito do seu padrão vibratório, do seu padrão mental, né? Então vamos pensar só coisas boas, vamos, né, nos abraçar a energia de Mãe Iemanjá para ter equilíbrio mental, psicoemocional, né? Que com o tempo os Ibejis vão trazer alegria nos seus caminhos, vão trazer comemorações, coisas, né, pessoas que estejam vibrando na mesma energia que você, né? Para poder alegrar os seus dias, a sua vida, né, os seus caminhos, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.